Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento a sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, tomamos a escritura de Provérbios capítulo 2, verso 1 ao 7, para a nossa reflexão nesta manhã. E ainda, Provérbios 22, 6 diz: cria a criança no caminho do Senhor, e mesmo quando ela crescer, ela nunca se desviará dele. Todos nós, e mesmo adultos ou já idosos, todos nós temos uma criança dentro de nós. Ela nunca morre. Todos nós temos uma criança, um pai e um adulto dentro de nós. E isto é relatado por todos os que estudam a mente humana. Na psicologia é retratado também como o id, o ego e o superego. Então, quando a gente vê Provérbios 22, 6, cria o teu filho no caminho em que deve andar, nós enxergamos o óbvio, não é? Do pai, da mãe, criar os filhos ali no caminho correto. Porém, todavia, nós nos esquecemos que esta criança permanece em nós. Não importa com que idade tenhamos, nós sempre teremos uma criança dentro de nós. Ela aparece em alguns momentos. Ela aparece. Em outros momentos, quem aparece é o pai. Em outros momentos, quem aparece é o lado adulto. Mas essa criança está dentro de nós. E é muito fácil a gente corrigir e achar que sabe criar os outros. Mas esquecemos, como eu já disse, não importa a nossa idade, esta criança está viva dentro de nós e precisamos ter entendimento para criá-la, levá-la até o fim, porque o Romanos 7 nunca nos abandona enquanto estivermos neste corpo. E nós precisamos de sabedoria para levar esta criança. Não importa se essa criança é a que está nos nossos filhos ou a que está dentro de nós. Com sabedoria, sabendo dosar as coisas. A falta de sabedoria é que leva o ser humano aos extremos, ou legalismo, né? Ou a pessoa se torna um legalista ou se torna um leviano. O que são isso? Extremos. Mas a verdade, como eu sempre digo, nunca está nos extremos. A verdade sempre está no centro. E quem vive nos extremos, mais cedo ou mais tarde, ele tem problemas. Então, o extremista, ele perde a mulher, ou perde o marido, ou os filhos abandonam. Essas pessoas que morrem sozinhas, todo mundo tem dó, né? Ô, tadinho do bichinho.
Mas o marido, gente, que marido ruim que largou essa mulher, deixou a bichinha. Que mulher ruim que largou esse marido. Que filhos ruins, os filhos. É tão comum ouvir aquele ditado, né? Uma mãe ou um pai pode criar 10 filhos, mas 10 filhos não criam um pai. Eu escuto muito isso, e quando eu escuto isso, me desculpe, mas eu olho com o pé atrás para esse pai que fala isso. Porque até hoje, tudo bem, não vou dizer que não haja, mas até hoje eu nunca vi um bom pai, uma boa mãe, que foi abandonado pelos filhos. O pai ou mãe que eu vejo abandonado pelos filhos, abandonado pela mulher, abandonado, são pais que deixaram muito a desejar. Essas pessoas que vivem só, morrem só, abandonadas, não tem ninguém perto, normalmente, pelo menos até hoje, os que eu conheço, eles foram, de alguma forma, extremistas. Então, saber dosar as coisas é fundamental na criação de um filho. Se você se torna um pai severo demais, fica aqueles filhos sem iniciativa, aqueles filhos com 30 anos dentro da casa do pai ainda, morando com o pai e com a mãe. Bom, não estou criticando, condenando, não. Mas pais severos danificam a iniciativa do filho, porque aquela criança dentro de nós que não morre nunca vai estar sempre com medo de fazer alguma coisa e receber uma punição, porque elas foram tão punidas quando criança, que esta criança ela fica embotada, ela não desenvolve a iniciativa, a criatividade. Mas deixa eu contar uma pequena ilustração, talvez nos ajude a compreender um pouco o que quero dizer. Havia um poderoso rei que, embora satisfeito com seu reino, vivia preocupado sobre a forma de governo que ele deveria dar ao seu povo. Ele chamou um velho sábio e lhe expôs a sua situação. Ele disse: sábio, me dá uma orientação, por favor. Devo ser severo com o meu povo para que tenham mais respeito e afaste qualquer possibilidade de revolta? Ou devo ser benevolente para obter o carinho dos meus súditos, fazendo-lhes então as vontades? Me ajuda, porque o meu medo é esse. Se eu for muito severo para que não haja uma revolução, tenho medo deles me abandonarem. E se eu for bonzinho demais, eu tenho medo deles passarem por cima de mim. O que faço? O bom sábio pensou um pouco e perguntou-lhe: o que você mais aprecia entre os seus objetos pessoais? Bom, sem entender a pergunta, o rei respondeu mesmo assim. Disse: o que eu mais amo são os 2 vasos de porcelana que adquiri com muito esforço. Então o sábio disse: traga-os a mim. Ainda não entendendo o que o sábio queria com esse pedido, ordenou aos seus empregados que trouxessem os 2 vasos. Vendo os 2 vasos, o sábio pediu-lhe: olha, me traga água fervente em uma vasilha e uma água gelada em outra. Então, o monarca entendia cada vez menos. Quando chegou a água quente e a água gelada, o sábio disse: agora, coloque a água fervente em um vaso e a água gelada no outro. O rei, então, assustado, retrucou aos berros e disse: seu louco, você não vê que a água fervente fará em pedaços o vaso e a água gelada vai trincar o outro? Exatamente, disse o sábio.
assim será seu governo. Pois se usar de autoridade severa ou de benevolência, ou seja, bondade, excessiva, você não será um bom rei. Entretanto, se souber dosar os dois, terá o seu nome gravado para sempre no coração dos seus súditos. Tendo terminado de falar, o sábio pediu aos empregados que misturassem a água quente e água gelada. Assim, obteve uma água morna, gostosa, que, ao ser colocada nos vasos, não causou nenhum dano. Então, assim é o ser humano. Alguns têm uma inclinação para a benevolência, ser bonzinho, ser negligente. Outro tem uma inclinação severa ao legalismo. Isto é o ser humano, gente. Não existe ninguém perfeito. Perfeição não existe nesta dimensão humana. O que podemos fazer é usar de sabedoria, porque às vezes nós não temos a noção exata e clara das coisas até que alguém fale. Então, o conhecimento, o aprendizado, a leitura da Bíblia, das mensagens, é o que nos traz a lucidez para enxergar espíritos legalistas ou levianos que estão tentando nos induzir à queda, ao erro, à desgraça. Então, nós devemos organizar a nossa vida, de preferência tendo uma agenda diária, um horário para cada coisa, um horário para ter companheirismo com os filhos, com a esposa, horário para estudo, você é jovem, para o trabalho e principalmente o mais importante de tudo, um horário para Deus. Porque assim nós evitaremos de ser extremista, porque o extremista é aquele que dedica todo um tempo para uma coisa e negligencia as outras. Quando nós estabelecemos um horário para cada coisa, então nós nos tornamos uma pessoa moderada, ainda que em um dia ou outro, ou por motivo de viagem ou outro, ainda que por alguma razão em um dia ou poucos dias você não consiga cumprir a sua rotina diária, sua agenda diária por motivo de viagem ou força maior, um dia ou outro não vai trazer um grande problema, porque não é o que fazemos uma vez ou outra na vida que molda o nosso caráter, mas é aquilo que fazemos diariamente, constantemente. Como disse Paulo, sede firme e constante. É isto que molda o caráter. Então, as pessoas, os vencedores, fazem diariamente o que os demais fazem apenas ocasionalmente. Agende a sua agenda diária, entendendo que devemos colocar o mais importante primeiro, e as demais coisas vão se encaixando, conforme a sabedoria te dirige. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.